A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje é dia 27 de novembro de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos 3 sustentações orais. Vamos iniciar pela Volkswagen, relatora doutora Mara, patrono doutor Zé Guilherme, que vai fazer a sustentação oral. Doutor José Guilherme, o senhor abre mão do relatório? Sim, senhor, se for conveniente para todos. Muito obrigado. Doutora Mara, por favor, um resumo das acusações. Só um minutinho. Na verdade, é uma autuação aqui que resta, que é que o contribuinte foi autuado sob a acusação de se creditar indevidamente de ICMS nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro de 2017, relativa a aquisições de bens destinadas ao ativo permanente após o prazo estabelecido no inciso 7 do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar 87/96. São ativos permanentes que foram, foram creditados extemporaneamente após os 48 meses da data das aquisições. Essas são as acusações. Perfeito, doutor Mara. Doutor Zé Guilherme, por favor. Aliás, é um recurso de ofício, nós temos que iniciar pela representação fiscal. Pois não. Me desculpe. Doutora Maria Cláudia. A representação só reitera as razões do recurso de ofício, né, que estão ali nas páginas 8, a partir das páginas 8156, de que o contribuinte não poderia ter ultrapassado aí o prazo de 48 meses para apropriação do crédito, que não existe exceção, citamos um precedente do STJ, então só para reiterar essas razões. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Doutor José Guilherme, agora sim, por favor. Senhor presidente, Egrégia Câmara, muito bom dia a todos os presentes também, bom dia, prazer estar aqui novamente. Bom, já foi relatado aí pela doutora Mara a acusação fiscal, né, seria uma intempestividade na apropriação do crédito por ter ultrapassado os 48 meses da regra de creditamento de bens do ativo imobilizado. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências que, na verdade, a empresa ela se pautou na regra da decisão normativa 1 de 2001, né? Os itens 7 e 8 dessa decisão normativa são mandatórios e claros no sentido de, quando eu estou tratando aqui de crédito extemporâneo, que é o caso dos autos, né? Você tem a regra dos 5 anos a partir da emissão, da data de emissão termo acor, né? Seria a emissão do documento fiscal. Então, isso é uma regra expressa da decisão normativa. Então, a gente tem um caso aqui que não se trata de eu estar lançando já no registro no bloco G, né, que é o bloco SIAP, e remanescer um valor a partir dos 48 meses e querer me aproveitar desse valor após 48 meses. Não se trata disso. Se trata de um crédito originariamente extemporâneo. E a regra do crédito extemporâneo, ela não qualifica a natureza desse crédito, se ele advém de um insumo ou se ele advém de um ativo imobilizado. A regra do crédito extemporâneo é simplesmente 5 anos da data da emissão, conforme está expresso nos itens 7 e 8 da decisão normativa CAT 2001. Tanto é assim que o julgador de primeira instância, ele ressalta muito bem esse aspecto em dizer que, olha, a regra do 1,48avos e a regra dos 5 anos da data da emissão, elas não são colidentes, pelo contrário, elas são coexistentes e elas se aplicam harmonicamente. Então, se eu estou me apropriando em 48 meses, isso é como se fosse uma depreciação acelerada, digamos assim, né, no imposto de renda. Então, é vantajoso para o contribuinte ter a oportunidade de se apropriar 1,48avos, de seguir aquela regra, porque para ele, financeiramente, é mais vantajoso do que ele, após os 48 meses, mas antes dos 5 anos, se lançar um crédito integral extemporâneo, conforme a regra da decisão normativa. Então, a empresa não obteve vantagem nessa história, né? A empresa se apropriando um crédito muito tempo depois do que ela teria direito, né, sem qualquer correção. Então, isso não é vantajoso.
Então, não se trata de um planejamento, não se trata de uma estruturação financeira ou coisa que o valha. Se trata simplesmente de a empresa não ter, no momento correto, se apropriado daquele crédito e aí sim auferido uma vantagem financeira com aquilo, com a regra do 48, mas se utilizar da regra da decisão normativa. Então, ela cumpriu o que a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo determina. Ela cumpriu o que ela determina. Então, como bem ressaltado na decisão de primeira instância, trata-se de regras harmônicas, paralelas, que se autoalimentam, né? Digamos assim. Gostaria de também trazer ao conhecimento de Vossas Excelências um julgamento recente, agora do dia 28 de outubro de 2024, pela Câmara Superior, né? Eu vou aproveitar o pedido de vista aí do Dr. Belmar, até a gente vai juntar esse precedente aí no processo, que é até um caso da própria recorrente, que ela até se sagrou-se perdedora, no caso, por adotar aquela tese de que a cada mês surgiria um novo prazo decadencial. Mas esse precedente ele traz uma situação muito importante, né? Ele realça essa tese que está sendo colocada nesse caso concreto agora, que é que o direito ao crédito, aqui aspas, o direito ao crédito relativo à aquisição de ativo permanente se extingue decorridos 5 anos contados da data da emissão do documento fiscal. Aí ele fala do procedimento, né? Sendo que a primeira parcela de 1,48 deve ser apropriada no mês em que decorrer a entrada do bem. Então, isso está no item 17. A gente vai anexar isso no processo para maior esclarecimento aos julgadores, mas esse precedente da Câmara Superior realça exatamente o que nós estamos defendendo aqui nesse processo e o que foi decidido em primeira instância. E por último, Excelências, eu gostaria de trazer aqui também uma situação que nós suscitamos no processo, que é uma nulidade, né? Um antagonismo entre a acusação fiscal, que consta no auto de infração, e a forma como a autoridade fiscal apurou o crédito tributário. Então, como estamos dizendo aqui, o fiscal ele acredita que a regra aplicável ao crédito extemporâneo não importa, seria 1,48. Então, essa regra ela tem um termo a cor, né, o início do prazo decadencial, que seria a entrada do bem, o registro, a contabilização do bem na empresa, ok? Só que ele usa, para fins de apuração do crédito tributário, isso está claro na planilha de apuração, a data da emissão do documento fiscal, que seria um termo a cor apropriado ou expresso para a hipótese do crédito extemporâneo, que é os 5 anos, da data da emissão do documento. Então, ele usa duas premissas distintas, né? Ele maneja duas premissas distintas dentro do auto-infração. Então, isso cria um antagonismo mortal aí para a validade dessa autuação. Então, são essas as nossas alegações. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Zé Guilherme. Doutora Amaral, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Doutora Maria Cláudia? Muito obrigado. Doutor Paulo? Muito obrigado. Doutor Alexandre? Não, presidente. Muito obrigado. Doutora Amaral... Eu vou fazer só um breve relato do que eu julguei, tá? Perfeito. Já que você vai pedir vista, é só para o advogado saber o que eu estou entendendo, qual é o meu entendimento, tá? Então, eu entendo que, de fato, as duas normas coexistem, tanto a norma do prazo decadencial de 5 anos para tomar o crédito extemporâneo, quanto a norma de 48 meses, no máximo, para que o crédito seja tomado sob pena de extinção. O que ocorre? Eu entendo que, até julgando de uma forma diferente do que eu já tinha julgado, eu inclusive menciono isso no meu voto, eu entendo o seguinte: ele tem 5 anos para se creditar e utilizar este crédito, esta nota fiscal que não foi escriturada. Porém, quando ele escriturar este crédito, ele tem que fazer a recomposição da data de início daquela nota fiscal, ou seja, se eu tinha R$100 naquela nota fiscal,
e a partir da emissão daquela nota fiscal, eu teria 48 meses para me apropriar, eu tenho que fazer o crédito mês a mês, para saber se, ao final dos 48 meses, eu utilizei o crédito integral ou se eu não utilizei. Por quê? Porque durante esses 48 meses iniciais, eu poderia ter situações em que eu não tivesse operações tributadas, eu tivesse operações isentas, eu não pudesse utilizar o crédito. Então, eu teria que fazer como se fosse uma análise desses 48 meses a partir da emissão da nota fiscal, para saber qual seria o valor desse crédito. Aí, no 5º ano, quando eu for escriturar essa nota, eu não tenho o direito simplesmente de escriturar o valor que está na nota fiscal. Eu tenho o direito de escriturar o que seria a apuração dos 48 meses efetivos, contados da data de início da apuração até os 48 meses. Então, se por hipótese eu tinha 100 e fazendo essa recomposição me restou 80, na data extemporânea eu só poderia me creditar de 80. Esse é o meu entendimento atual. Como eu entendo, como não houve questionamento do valor que foi tomado, nem pelo fiscal, nem pela parte, e a decisão de primeira instância deixa isso claro, eu estou anulando o auto de infração, declarando nulo, dizendo que ele tem direito, ressalvando a hipótese, se não estiver decaído, da fiscalização apurar o quanto realmente ele teria direito de se creditar, porque este valor não foi apurado, no meu entendimento, de forma como deveria ter sido. Tá? Eu não sei o demonstrativo como foi feito, mas eu imagino que ele não retroagiu às datas de início da nota fiscal emitida. Então, esses são os meus pontos, então estou negando provimento ao recurso de ofício. Perfeito, doutora Mara. Eu já pedi vistas, a senhora já registrou o voto, certo? Então, a gente vai encerrar o julgamento de hoje. Eu vou tentar pautar isso ainda para dezembro, doutor José Guilherme. E vamos aguardar agora, ok? Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. O próximo, vamos em Eletropaulo, doutor Paulo. Relator, a advogada doutora Evelyn, por habilitar a Câmara. Presidente, eu queria pedir um minutinho só, estou só finalizando uma coisinha aqui no item do meu voto que eu vi agora, mas é 2 minutos mais. Então, vou passar para Se puder. Doutor Ricardo, por favor, habilita a câmera, microfone. Vamos, Térios. Bom dia a todos. Doutor Ricardo, Térios, eu sou o relator. O senhor abre mão do relatório, doutor? Pois não, sem problemas. Muito bem. Que é uma acusação só de crédito indevido relativa à entrada de óleo diesel, a diferença entre o valor do ICMS-ST e o valor do crédito apurado na forma do artigo 272. Doutor, é um assunto já bastante conhecido desse tribunal, nós já tivemos outros casos, etc. Doutor Ricardo, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Vou ser bastante breve, é um assunto realmente conhecido já de todos, inclusive dessa Câmara. O que eu gostaria de ressaltar aqui é que, apesar da não vinculação do entendimento do Tribunal de Justiça com este Tribunal Administrativo, eu pugno aqui pela revisão e pela renovação de interpretação dessa questão, para que seja alinhado ao entendimento já consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça, de que a limitação de crédito esculpida no artigo 272 do regulamento fique sopesada face ao princípio da não cumulatividade, tá? Que sobressaia aqui o direito do contribuinte de se creditar da totalidade do ICMS incidente na operação anterior,
e não apenas sobre uma base de cálculo sobre um crédito apurado conforme a fórmula do artigo 272. Se houve um recolhimento de imposto, seja por qualquer regime, regime de apuração própria ou regime de substituição tributária, o contribuinte que adquire essa mercadoria e a utiliza em suas atividades produtivas, e esse fato aqui é incontroverso no presente processo, a própria autoridade fiscal, ela reconhece que a usina utiliza todo esse óleo diesel em suas atividades produtivas, ela tem direito ao creditamento da totalidade do crédito de ICMS recolhido na etapa anterior, sob pena de gerar uma indevida tributação em cascata e violação ao princípio da não cumulatividade. Então, aqui nós renovamos as razões do recurso voluntário e pugnamos pela revisão do entendimento até então adotado por essa Câmara para que fique alinhado com a consolidada jurisprudência do Tribunal de Justiça. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor. Eu, como relator, não tenho questionamentos. Representação fiscal. Doutora Maria Cláudia, alguma consideração? Algum questionamento? Não, doutor. Parabenizo apenas o patrono pela sustentação oral. Muito obrigado. Doutora Mara? Microfone, por favor. Microfone. Para ficar registrado. Não tenho nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Nenhum, presidente. Perfeito, muito obrigado. Doutor Paulo? Sem questionamentos, presidente. Muito obrigado. Doutor Ricardo, essa Câmara já votou outros dois que tinham acusações idênticas, né? Refiro-me aos autos de infração número 4127581 e 582. As alegações são praticamente as mesmas, etc. E tal. Meu voto também é bastante parecido com aqueles de conhecimento do contribuinte. Eu entendo, tal como o fisco, a legislação ela diz que tem o direito, o contribuinte, nesse caso, tem o direito do imposto incidente que incidiu sobre a saída do fornecedor para a autuada. Então, aí cumpriu-se todo o ciclo todo, então não tem mais o que falar da cadeia para frente, né, do imposto sobre o final da linha, ou seja, o consumidor, porque já chegou. Ele cumpriu toda a sua etapa, então tem direito apenas ao imposto calculado lá na fórmula 272. O crédito só pode ser aquele, e não todo que foi recolhido por substituição tributária. E por isso eu mantenho a acusação. Ok? Que é igualzinho meus outros votos. E também não aplico o artigo 527-A, porque tem antecedentes desabonadores. E aí, nesse ponto, a minha fundamentação é um pouquinho diferente da doutora Mara, e ela pediu uma preferência e já foi autorizada. Doutora Mara, passamos para a sua preferência, por favor. Só um minutinho, deixa eu achar ela aqui. Espera só um minutinho, pronto. Ela é rápida, tá? Eu estou explicando que, para mim, o artigo 527 tem duas situações. A primeira é a condição para aplicação do 527, que estão no caput. E a segunda, passado o caput, ou seja, não sendo caso de dolo, fraude ou simulação, e não sendo caso de falta de pagamento de imposto, aí existiriam os parágrafos para serem utilizados como critérios de dosimetria da pena, e não como critérios de aplicação ou não do 527-A. Então, essa é a minha única divergência com o Dr. Belmar. Tá? Então, eu entendo que os parágrafos se referem a quanto eu posso relevar ou não, de acordo com determinados critérios, de acordo com o porte econômico, de acordo com os antecedentes fiscais e etc. Então, é nesse sentido que eu tenho a divergência com
o doutor Belmar. Eu não acho que eles são critérios objetivos para a aplicação do artigo, mas sim critérios de dosimetria da penalidade após cumpridas as exigências do caput do artigo, que é o 527-A. Tá? Mas no resultado, a senhora No me resultado, acompanha? eu concordo com você. Perfeito. Doutor Ricardo, só para esclarecer, há uma tese predominante hoje nesse tribunal de que os critérios objetivos são do caput do artigo 527-A e os parágrafos seriam critérios subjetivos. Eu não concordo, são critérios para dosimetria da pena, com o que eu não concordo. Eu entendo que, pela interpretação que eu faço, entendo que são todos critérios objetivos a serem perseguidos, tanto o caput quanto os parágrafos. Essa é a única divergência mais doutrinária entre mim e a doutora Amara. Certo, doutora Amara? Certo. Porém, o resultado, eu também indefiro o pedido de aplicação do 527-A e nisso a doutora Amara está me acompanhando. Correto? Correto. Perfeito. Em discussão, doutora Maria Cláudia. Os dois votos são com duas interpretações bem desenvolvidas, mas a representação fiscal concorda com o voto do relator. Muito obrigado. Doutor Paulo. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Presidente, eu vou acompanhar a doutora Amara. Eu penso como ela também, que eu tenho critérios objetivos aqui nesse artigo e também subjetivos. Eu acho que a interpretação dela vai de acordo com o que eu penso também. Está acompanhando a doutora Amara. Perfeito. Muito obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, doutora Amara, pela oportunidade do debate. Encerrando debates. Doutor Belmar, uma dúvida, senhor presidente. Pois não. Houve um questionamento sobre a forma de aplicação do juro sobre a multa. O senhor poderia, por favor, dizer... Tá, ok. Eu tratei no meu voto. Aqui a aplicação da súmula 13, 2018, eu creio que é até ser suficiente. O doutor Amara, bom, vamos lá agora, então, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Perfeito. Doutor Ricardo, muito obrigado. Até uma próxima. Foi negado. Eu que agradeço. Bom trabalho a vocês todos. Um abraço. Bom trabalho. Até mais. Próxima sustentação oral. Doutora Evelyn. Doutor Paulo, tudo bem? Doutora Evelyn, abre mão do relatório. Sim. Muito obrigado. Deixa eu registrar a sustentação oral. Doutor Paulo, por favor, um resumo da acusação, por favor. Acusações, não me recordo. São acusações... Estou confundindo. São acusações... São 6 acusações, né, infrações. A primeira de creditamento indevido, apropriação de parcela de semelhança no ativo permanente, por erro no cálculo do SIAP. O item 2, creditamento indevido também, por apropriação de parcelas do semestre no ativo permanente. As acusações são longas, estou tentando
No item 2, então, creditamento devido à apropriação de parcelas do ICMS do ativo permanente em valores superiores aos destacados em documentos fiscais. O item 3, também creditamento indevido, também apropriação incorreta de parcelas do ativo permanente de bens alheios à atividade fim da empresa. O item 4, creditamento indevido, devido à apropriação incorreta de parcelas do ICMS do ativo permanente de bens de uso e consumo. O item 5, creditamento indevido, também do ativo permanente de bens empregados para o serviço de iluminação pública. E o item 6, efetuar a inscrição do bloco G da EFD em desacordo com a legislação de regência. Essas são as acusações, presidente. Perfeito. Doutora Evelyn, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Resumidamente, né, como já foi dito, o auto de infração foi lavrado para glosar os créditos de ICMS oriundos de aquisição dos ativos necessários ao desenvolvimento da atividade principal em diversos itens e aplicar multa por descumprimento da obrigação acessória. Primeiramente, cumpre destacar que, quanto à recusa da decisão em aceitar a apresentação da documentação no âmbito da impugnação por meio de link externo, tal medida visou única e exclusivamente não sobrecarregar o próprio sistema, tendo em vista que em nenhum momento a decisão recorrida menciona qual seria o dispositivo legal que expressamente veda a apresentação da documentação pertinente por meio de link, que a referida documentação foi enviada e recebida pelo próprio auditor e o link está em perfeito funcionamento, a decisão incorreu em violação ao princípio da busca pela verdade material nesse ponto. Além disso, também é importante mencionar preliminarmente que, apesar de o lançamento tributário ter por objeto a cobrança de supostos débitos relativos ao período de janeiro de 2018 a novembro de 2022, deverá ser afastada a exigência do ICMS referente aos meses de janeiro a novembro de 2018, porque incide na hipótese a previsão do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, ou seja, a contagem da decadência para a constituição do crédito tem início com a ocorrência do fato gerador. Isso porque a Eletropaulo comprovou em sua impugnação que efetuou o pagamento antecipado do ICMS incidente dos mencionados períodos e escriturou todos os seus créditos, motivo pelo qual não há de se falar na aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. No entanto, o órgão julgador entendeu que não houve decadência do crédito e essa conclusão viola frontalmente o entendimento do STJ em regime de recursos repetitivos. Além disso, uma vez que a Eletropaulo apresentou devidamente todos os documentos referentes à apuração do ICMS, cuja correção da escrituração não foi questionada, fica nítido que a fiscalização possuía todos os meios hábeis para decidir pela homologação ou não dos créditos apurados pela Eletropaulo, desde o fato gerador das ações. Ademais, considerando as conhecidas especificidades do lançamento por homologação, conclui-se que nas operações que envolvem suposto creditamento indevido, a homologação será dirigida à própria declaração do contribuinte. Então, a gente depreende que, na hipótese de apuração mensal de saldo credor de ICMS, os créditos escriturados passíveis de fiscalização e glosa estarão sujeitos à contagem da regra de decadência pelo 150, parágrafo 4º, não pelo 173, inciso 1 do CTN, não se aplicando a súmula 9 de 2017 do TIT. Como a Eletropaulo foi intimada do lançamento tributário somente em dezembro de 2023, conclui-se que os créditos de ICMS exigidos no período de janeiro e novembro de 2018, bem como a respectiva multa de ofício de 100% sobre o valor do débito fiscal, estão fulminados integralmente pela decadência, motivo pelo qual pugna-se pela sua extinção. Agora, entrando no mérito em si, com relação às infrações, como o relator falou, são 6, né? Com relação à infração 1, a Auditoria Fiscal Paulista afirmou que a Eletropaulo calculou erroneamente o crédito estrutural apropriado no período de janeiro de 2018 a novembro de 2022, sob a justificativa de que ela teria aproveitado valores superiores ao que de direito. De acordo com o relatório fiscal, a sistemática de coeficiente utilizada pela Eletropaulo estaria em desacordo com a decisão normativa CAT 1 de 2001, pois o campo 7, que o valor total das saídas indicou o valor superior ao correto, o que aumentaria o coeficiente por ser o denominador dessa divisão, e o campo 6, valor do somatório das saídas tributárias e saídas para exportação, teria que computar a soma da coluna valores contábeis, reduzida das contas isentas, não tributadas e outras. Com relação ao campo 7, o campo base de cálculo é superior ao valor total da operação por conta de elementos particulares na emissão da nota fiscal de energia elétrica modelo 6, que comporta diversos fatores de redução e descontos, de modo a reduzir o valor da operação, mantida a base de cálculo do tributo. Então, a Eletropaulo requereu a conversão do julgamento em diligência,
para que se pudesse explanar tais eventos, prestigiando assim os princípios da verdade material, contraditória e ampla defesa. Isso porque não seria razoável indeferir a conversão em diligência e, ao mesmo tempo, rejeitar a defesa sob o suposto argumento de ausência de comprovação. Já com relação ao campo 6, a Eletropaulo entende que deve ser feita a exclusão da conta isentas, não tributadas, mas, por outro lado, entende que a conta outras deve ser mantida na sistemática de cálculo, pois são operações fiscais autorizadas por regime especial que autorizam a emissão de nota fiscal mensal de saída com valores expressivos. Mas ignorando que a autoridade fiscal desconsiderou integralmente as operações no âmbito dos regimes especiais autorizados pela própria Cefaz São Paulo para fins da quantificação do coeficiente do creditamento do CIAP, o órgão julgador dispôs que não assistiria razão à Eletropaulo. Contudo, a desconsideração pela fiscalização por completo das particularidades decorrentes do regime especial é erro insanável no critério jurídico utilizado na autoração, na medida em que nega a vigência a uma regra específica e perfeitamente aplicável ao caso. Assim sendo, isso demonstra que a fiscalização aplicou as regras equivocadas ao caso. Não o suficiente, o órgão julgador ainda entendeu que não faria sentido a alegação da Eletropaulo quando do questionamento sobre a exclusão na coluna outros do campo 6, saídas tributadas, e apresenta uma interpretação que é equivocada, uma vez que as regras da portaria CAT de 79 de 2003 especificam os parâmetros a serem utilizados no livro de registro de saídas das distribuidoras de energia elétrica. Do ato normativo, que fala da portaria, há a previsão expressa que somente se exclui da coluna outras para fins de creditamento apenas as operações de não incidência de ICMS ou cuja responsabilidade pelo imposto seja de terceiros. A despeito disso, a fiscalização excluiu integralmente a coluna outras sem indicar se houve ou não a tributação das operações ali consideradas e se houve ou não a transferência do ônus para terceiros. Aqui a gente está diante de um erro de procedimento sem base legal e contrário às regras específicas do setor elétrico. Diante desse cenário, a Eletropaulo apresentou a planilha com o cálculo do coeficiente correto por amostragem de 3 meses, de 2019, 2020 e 2021, a fim de demonstrar que o coeficiente encontrado pela fiscalização não é o correto, tendo a empresa seguido fielmente as regras da portaria CAT de 79. Com relação à infração 2, resumidamente, o valor de R$ 18.482,21 apontado pelo fisco se divide em 3 itens e para cada item, a Eletropaulo demonstrou de forma pormenorizada em seu recurso, através de cálculos, como e qual valor foi escriturado de ICMS, como constava em seus documentos fiscais e o valor utilizado de IPI para compor a base de cálculo do ICMS para fins de crédito. Após tais explicações, demonstrou-se também a especificidade de um dos itens, o 81.3590, e explicou-se que, nesse caso, verifica-se que o valor escriturado de R$ 15.517,66 não possui suporte em documento fiscal válido, seja pela inexistência do documento originalmente escriturado, seja por já ter sido escriturado integralmente o crédito para o novo documento fiscal retificado pela Eletropaulo. Nesse cenário, a gente verifica que houve um mero equívoco no envio da nova chave em resposta ao termo de notificação, e o que se verifica é que a decisão recorrida utilizou exatamente os mesmos argumentos utilizados pela Eletropaulo para indeferir seu pleito, ignorando por completo o equívoco mencionado em sua posterior retificação, e, portanto, merece ser revisto. Para a infração 3, a auditoria fiscal glosou o crédito ICMS relativos a veículos e acessórios. Acontece que, embora eles não integrem fisicamente a rede de distribuição de energia, os veículos e acessórios apontados possuem vinculação intrínseca e indissociável com a atividade desenvolvida pela distribuidora, ou seja, são integralmente necessários e essenciais para a geração de receita da atividade principal, ora tributada pelo ICMS. Em verdade, a apropriação escritural fiscal de crédito ICMS no presente caso foi relativa aos veículos com participação direta nas atividades de implantação, instalação, ampliação e substituição das linhas de distribuição de energia elétrica. Então, portanto, seja pelo emprego dos veículos nas atividades envolvidas pela Eletropaulo, seja pelas normas contábeis, impõe-se o reconhecimento da legitimidade dos respectivos créditos ICMS que foram glosados pelo auto. Para a infração 4, foram indicados objetos que, teoricamente, e aqui eu cito a fiscalização, possuem a natureza de equipamentos e ferramentas utilizados na construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Contudo, os referidos componentes menores que foram objeto de glosa no auto são destinados a serem integrados à rede de distribuição de energia elétrica, pois condicionam o próprio funcionamento, sendo, portanto, tão relevantes quanto o próprio poste ou cabo de energia elétrica em função da dependência mútua destes materiais na composição do equipamento. Portanto, a Eletropaulo possui total direito a acreditamento dos mencionados bens, por serem essenciais.
A infração 5, a fiscalização efetuou a glosa dos créditos escriturais de ICMS sob a justificativa ilegal e infundada de que os bens utilizados pela Eletropaulo se destinaram à execução de serviço de iluminação pública e que, no entendimento do fiscal, não é atividade sujeita à tributação de ICMS. É importante frisar que, embora o serviço de iluminação pública não esteja no campo de incidência de ICMS em sua essência, indiretamente, ou seja, através da receita principal da Eletropaulo, tal valor sofre a oneração do imposto estadual por ocasião do fornecimento de energia elétrica ao município, para que ele forneça o serviço de iluminação pública aos munícipes. Então, ao contrário do alegado, o TIT vem sim se posicionando de forma favorável à possibilidade de creditamento sobre itens destinados exclusivamente ao serviço de iluminação pública, conforme se depreende em julgado exarado pela 10ª Câmara Julgadora, que é o auto 40.87.333.0, no sentido de que tais bens, mesmo que empregados na prestação de serviço de iluminação pública, dão direito ao crédito do imposto. Por fim, a infração 6, o órgão julgador entendeu pela aplicação da multa. Acontece que, diferentemente do que foi decidido, né, a combinação da multa, nesse caso, de forma alguma guardou proporcionalidade com os danos causados ao Estado e violou o princípio do não confisco. Nessa última infração, a fiscalização aplicou penalidade genérica por descumprimento de dever formal, em razão de supostas irregularidades nos dados informados no bloco G dos arquivos AFD, que sequer geraram quaisquer prejuízos ao controle fiscalizatório, pois após o cumprimento do seu dever, né, conforme estabelecido no 142, a fiscalização foi plenamente capaz de identificar os dados que buscava, de sorte que é completamente razoável a aplicação da multa em percentual sobre as operações realizadas. A Eletropaulo também pediu a conversão do julgamento em diligência e o órgão julgador entendeu por não acatar. Então, como demonstrado, a Eletropaulo requer que a autoridade determine a realização de diligência com o fim de que se confirme a procedência dos argumentos, e, se não for o caso, que esta Câmara dê provimento ao recurso, a fim de que, preliminarmente, seja reconhecida a decadência do crédito de janeiro a novembro de 2018, e, quanto ao mérito, requer-se cancelamento integral do ato. Muito obrigado, doutora Evelyn. Doutor Paulo, algum questionamento? A patrona? Não, nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Muito obrigado, doutor Alexandre. Nenhum, presidente. Muito obrigado, doutora Mara. Não, obrigada. Eu também não tenho questionamentos. Doutora Mara, a senhora vai fazer uma preferência, é isso? Vou, isso. Vai fazer a preferência? Ok. Uhum. Doutor Paulo, por favor, seu voto. Ok. Eu vou iniciar meu voto no item 10. Inicialmente, posso analisar a alegação do autuado sobre a necessidade de reforma da decisão de primeira instância, pois ela não considerou os documentos apresentados por suposto hiperlink localizado em sua defesa. A questão se resolve pelo simples fato de que não há hiperlink na defesa da autuada, apenas texto grifado como se hiperlink fosse. Assim, não há possibilidade de se acessar um hiperlink que não existe nos autos. Mesmo que houvesse tal hiperlink, certo é que o artigo 13 da Portaria CAT 198/2010 é claro em explicitar que os documentos, mesmo que não eletrônicos, devem ser inseridos no EPAT. Transcrevo aqui, né? E ainda a Lei 13.457, em seu artigo 19, informa que as provas devem ser apresentadas e juntadas aos autos. Assim, não há normativo permitindo apenas a indicação de onde se encontram as provas, mas sim da juntada delas aos autos. Aceitar que provas sejam armazenadas em outros locais que não os próprios autos gera um potencial problema em relação à autenticidade das provas, pois estão em outro local, outro local que não os autos, estas podem ser alteradas ou perdidas no decurso do processo. Ainda as provas informadas são arquivos PDF, os quais são facilmente anexados ao processo. Mesmo que seja necessário dividir o arquivo para atender a limitação de tamanho dada pelo sistema, como ocorre, inclusive, com as provas apresentadas pela fiscalização. Assim, a alegação da necessidade de reforma da decisão ACO não merece prosperar. O autuado também alega que seria necessário converter o julgamento em diligência, porém, certo é que o parágrafo 1º do artigo 25 da 13.457 faculta a conversão de julgamento de diligência para esclarecimento de fato, caso o órgão julgador assim entenda necessário. No presente caso, não entende necessidade de conversão em diligência. O autuado também alega decadência de parte dos créditos, pois entende que seria aplicado o artigo 150, parágrafo 4º CTM. Ocorre que as infrações são originadas pela titulação de créditos indevidos e por isso recai sobre a hipótese prevista na súmula 9 desse TIT, que tem aplicação obrigatória. Importante destacar que no item 6 do presente auto não houve autuação por creditamento indevido, mas pela escrituração do bloco G
da escrituração fiscal em desacordo com a legislação de regência. Ocorre que tal infração versa sobre itens do ativo e compuseram as infrações de 1 a 5, assim entenda que também deve ser aplicado o artigo 173, inciso 1 do CTN para o item 6, pois tal infração está relacionada ao creditamento indevido. O item 1 do AIM trata de creditamento indevido apurado no CIAP em valores superiores ao de direito, tendo em vista o uso de coeficiente de creditamento incorreto. Alega a autuada que seus cálculos estão corretos. A autuada alega que o valor do campo base do valor do campo base de cálculo é superior ao valor total da operação. Daí palavras da autuada por conta de elementos particulares da emissão de nota fiscal de energia elétrica, modelo 6, que comporta diversos fatores de redução e descontos, de modo a reduzir o valor da operação mantida a base de cálculo do tributo. Porém, não apresenta qualquer outra informação sobre os supostos elementos particulares ou dos diversos fatores de redução e descontos. Já o fisco apresenta no demonstrativo 1B que a diferença ocorre pois a autuada adquirir energia elétrica em ambiente de livre contratação, sendo a autuada responsável tributária pelo recolhimento do ICMS por substituição tributária. Os valores da base de cálculo das operações do Mercado Livre foram considerados no total de operações, ao invés de serem excluídas do total das operações tributadas. A autuada alega que no campo 6, o valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação deve ser feita a exclusão da conta isentas não tributadas, e que a conta outras deve ser mantida na sistemática de cálculo, pois são operações fiscais autorizadas por regime especial. Ocorre que o fisco considerou no campo 6 operações efetivas do contribuinte, deduzindo parte dos valores da coluna isentas não tributadas, sendo que os valores das operações classificadas na energia como sem débito do imposto foram retirados do campo 6 do registro de 110, que é composto por saídas tributadas, correto o procedimento do fisco, pois não são equiparáveis saídas sem débito do imposto com saídas tributadas. Cabendo salientar que o regime especial citado pelo autuado autoriza a emissão de documento especial de movimentação de materiais, em substituição à nota fiscal eletrônica, no caso de remessa dentro do Estado de São Paulo de mercadorias por uso próprio, nas hipóteses de não incidência do ICMS previsto no artigo 10 e 15 do artigo 7º do RICMES, tratando-se de saída provisória, que nos termos da decisão normativa 01/2010. Assim, ao contrário do alegado pela autuada, sendo saídas provisórias, elas não afetam o cálculo do coeficiente de creditamento. A alegação da autuada de inaplicabilidade da portaria CAT 25/2001 para a empresa de energia elétrica para se não possuírem estoque não merece prosperar. Não há nenhuma exclusão normativa à aplicação da portaria CAT para empresas do setor de energia elétrica. E ainda, a portaria CAT 25 não faz menção ao uso de estoque para o cálculo do CIAP, o que faz com que seja plenamente aplicável a empresas que não possuem estoque. Dessa forma, correta a autuação do item 1. Em relação ao item 2, a autuada divide suas alegações em 3 partes. A primeira parte é apontada itens tais, e a autuada informa que no que concerne os referidos itens, a Eletropaulo escriturou ICMS de operações próprias no valor tal, embora os documentos fiscais correspondentes apontassem o valor de ICMS destacado de apenas tal, como para cada um dos itens. Assim, para essa primeira parte, fica confessada a infração. A segunda parte, a Eletropaulo também confirma que escriturou em valores superiores aos destacados no documento fiscal, confessando a infração. E na terceira parte, informou uma chave no registro e ela informa que essa chave é inexistente. Assim também confessa essa terceira parte. Dessa forma, apesar da alegação de mero lapso por parte da autuada, ocorre que o artigo 136 do CTN informa que a infração tributária ocorre independente da intenção do agente. Assim, independente se a infração ocorreu por intenção ou por mero lapso, resta correta a autuação. Em relação ao item 3, a autuada alega que utiliza os veículos e acessórios que se acreditou para a supervisão e manutenção de sua rede. Portanto, dois itens teriam vinculação intrínseca e indissociável com a atividade desenvolvida pela distribuidora, sendo integralmente necessários e essenciais para a geração de receita da atividade principal. Ocorre que há jurisprudência do TIT no sentido da impossibilidade de creditamento sobre a aquisição de tais itens, pois eles não integram a rede de distribuição de energia, sendo bens de uso e consumo. Aqui eu cito a decisão
do AIN 4105134, da juíza Maria do Rosário, que expõe esse mesmo entendimento. Dessa feita, o item 3 deve ser mantido em sua integralidade. Em relação ao item 4, a autuada alega que é correto o creditamento, pois os itens são essenciais para o fornecimento de energia, sendo que o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico faz menção expressa ao registro de componentes e acessórios no ativo imobilizado. Deve-se destacar que o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico não pode se sobrepor à legislação tributária. Ainda, apesar da alegação da essencialidade dos itens autuados na infração 4, certo é que pela própria descrição dos itens, eu vou ler alguns aqui: bastão de tração, bastão garra, detector de tensão, fita Isolt, auto-aglow, o kit detector de 4 gases, motor assembly. Note-se que tais itens não integram a rede de distribuição da autuada, mas sim são equipamentos como os autuados no item 3 que são usados para supervisão e manutenção da rede. A autuada não apresenta alegações capazes de demonstrar que tais itens integram sua rede, apresentando alegações genéricas e indicando provas que não estão nos autos. Assim, deve ser mantida a autuação do item 4. Em relação ao item 5, a autuada alega que é correto o creditamento sobre meios ativos relacionados aos contratos de distribuição de energia por iluminação pública. Entendo que não deve ser acatada a alegação, pois o serviço de iluminação pública não incide ICMS e os equipamentos e instalações instalados após a conexão com as instalações elétricas de iluminação não são bens necessários para a distribuição de energia, mas sim para a iluminação pública. E aqui eu cito um trecho do voto do juiz, o Fábio Cruz, no AIN 4086866. Assim, resta correta a autuação do item 5. Em relação ao item 6, a autuada alega que indevida aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória, pois não houve prejuízo ao controle fiscalizatório. Retoma o artigo 136 do CTN, que informa que a extensão dos autos não descaracteriza a infração. Fato é que o autuado cometeu a infração e a multa não pode ser considerada desproporcional, pois é calculada segundo a Lei 6374, norma válida, vigente e eficaz. Dessa forma, eu conheço o recurso ordinário e a ele nego o provimento. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, doutora Maria Cláudia. Concordo com o relator, é a interpretação da representação fiscal também em relação a esses bens, e parabenizo pelo voto, que está muito bem desenvolvido nas questões. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Doutora Mara. Só um instantinho. Não tenho nada perdão. Eu fiz uma preferência só no sentido de, em relação ao item 3 do AIN, eu não concordo com a decisão da Câmara Superior, mas, tendo em vista que a Câmara Superior e que existem diversos precedentes, eu estou me curvando a eles. Então, eu só quis deixar claro que o meu entendimento é diferente. A senhora fez uma preferência, é isso? Isso, eu já fiz uma preferência, já registrei, tá certo? Aliás, não registrei ainda, perdão. Já está registrado. Não, já está registrada. Está registrada? Então tá. Só para dizer que eu acompanho o doutor Paulo, embora não concorde com a decisão que a Câmara Superior tomou, o julgamento da Câmara Superior. Relativamente a não possibilidade de crédito referente aos veículos que são utilizados na manutenção da rede pública, porque esses veículos não são utilizados só em caso de emergência, eles são utilizados na manutenção preventiva. Então, não estou de acordo com esse entendimento que foi feito pela Câmara Superior, mas como não adianta que vai ser reformado meu voto, então eu estou me curvando ao que eles determinaram já. Por causa disso. Só um comentário, eu já tive posicionamento parecido em relação aos veículos, mas não prosperou. Não obtivemos sucesso. Não. Doutora mas a gente segue firme e forte, né? Eu já mudei, não adianta. É isso aí.
Se eu puder fazer um microcauso, minha primeira sessão de julgamento do Tite foi um caso desse, não lembro qual, e eu também fiquei com bastante dúvida, né? Era o primeiro julgamento que eu estava, primeira sessão que eu estava participando, e depois eu fui me alinhando com a decisão da superior, não fui meio criando meu convencimento forçadamente, vamos falar assim. Eu tipo assim, aquela coisa, eu não me convenci, mas eu me curvo ao que precisa. A posição. Acato. Doutor Alexandre. Eu também não me convenci, ainda não me curvei, que não passei por isso. Eu acompanho o entendimento da doutora Mara, concordo com ela. Mas, na verdade, acompanhando o Paulo, né? Eu acompanho o doutor Paulo, e com isso encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Acho que ainda não, né? Está faltando, por acaso, o presidente. Agora foi. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Doutora Evelyn, então, prevaleceu o voto do relator pelo não provimento do recurso. Ok? Ok, bom dia a todos. Muito obrigado, tenham um bom dia. Eu não consegui até agora encerrar. Conhecido, não provido, registrar voto. Voto condutor, voto do doutor Paulo. Tem o microfone aberto. Agora sim consegui encerrar. Muito bem. Doutor Alexandre, o senhor vai retirar de pauta o seu processo, certo? Eu já vou fazer isso já. Devolve para o relator, é isso? Devolvido. Hoje, o processo da pauta de hoje é KSPG, eu sou relator. Eu já adiantei o voto para vocês. Eu estou conhecendo do recurso e estou dando provimento. Aqui, só para ficar registrado na live, é crédito indevido, que é discussão entre materiais de uso de consumo e materiais intermediários ou secundários. Eu entendi, conforme expus o meu voto, que se tratam de materiais secundários. E com isso, eles conferem o direito ao crédito pela legislação, sobretudo pela jurisprudência do STJ que cito. Aqui é apenas esse item que está em julgamento, porque os outros foram liquidados, foram extintos pelo pagamento, segundo constou da decisão ACOR. Vou poupá-los da leitura para abreviar nossa sessão. Uma vez que eu já antecipei o voto, a doutora Maria Cláudia, ela tem uma manifestação, certo? Doutora Maria Cláudia, já juntou. Sim, doutor, eu sei que esse caso, né, está muito controverso aí, já tem um precedente do STJ, então tem muita divergência
Então, eu coloquei uma manifestação que a gente está sustentando, né, a representação fiscal ainda sustenta que o crédito, para ele ser devido, o consumo ele precisa ser integral e imediato no processo produtivo. Então, na minha manifestação, eu estou citando a decisão normativa CAT, eu estou citando algumas definições aqui de matéria-prima, produto intermediário, produto secundário, eu desenvolvo o que quer dizer a expressão insumo, o artigo 66 aqui do RICMES, né? E tem 3 consultas tributárias também que eu coloquei ao favor desse entendimento, de que não se considera o desgaste ao longo do tempo que ele faz jus, né, a esse crédito. Depois eu cito alguns dispositivos de lei, algumas normas também, para corroborar o nosso entendimento. E, por fim, um julgado da superior que é favorável aí ao não acolhimento desse crédito no caso do desgaste gradual. Então, é só para... E também coloquei no final, sobre específico desse processo, que a própria recorrente admitiu que esses itens de acusação, eles não se consomem totalmente no processo produtivo, porque ela chama esses itens de ferramentas, né, em diversos momentos aí do seu recurso, tá? Então, só para deixar registrado esse nosso entendimento. Perfeito. Doutora Maria Cláudia, só uma observação. A autuada, ela alega que eles são totalmente consumidos no processo, não imediatamente. Cada um tem um tempo de vida. Pela própria... Ali ele fabrica basicamente peças de motores de automóveis, né? Que esse é o objeto principal. E aí ele trouxe uma série de imagens, de fotos dos produtos. São pistões, são juntas, Entendo. e todo o material, as brocas, aquelas coisas, são intrínsecas a esse processo produtivo, são intrínsecas a esse processo produtivo, onde são consumidos, como eu coloco no meu voto, né? Eu não tenho dúvida que ali cada um deles, e essas peças, algumas são consumidas, conforme algum ponto da defesa e do recurso o contribuinte coloca, num dia. Tem umas brocas lá que se consomem num dia. Né? Sim, nós não estamos questionando a essencialidade, entendeu? Eu entendo a tese da Fazenda, mas nesse ponto, nesse específico caso, para mim é tudo consumido no processo. Imediatamente é um sentido vago no meu modo de ver, né? E para mim entra como material secundário, né? Não como intermediário ou insumo, material secundário. Por que eu faço eu especifico secundário? Porque a consultoria tributária da Secretaria da Fazenda, hoje ela está começando já a separar o que é intermediário, o que é secundário. Hoje não, já faz uns anos já. O que é secundário, o que é intermediário, o que é insumo, tratando isso, categorizando isso de formas diferentes. E, para mim, ali se quadra à perfeição ao material secundário, segundo o entendimento atual da consultoria tributária. Então, para mim, confere-se o crédito nesse específico caso. Em outro caso, às vezes, os mesmos produtos, as mesmas coisas, a gente vai falar, não confere crédito. Mas, nesse caso, para mim, sim. O entendimento, a gente teve a oportunidade de conversar em off um pouquinho sobre isso, e eu compreendo o posicionamento da representação, que, por sinal, é o que está prevalecendo nesse momento na Câmara Superior. Sim, também entendo o seu, doutor, porque tem muita divergência é um assunto que não... E é uma linha muito... É uma coisa muito limiar, né? Então... Muito tênue, Tá bom? É isso. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Doutora Amara. Nenhum, acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Paulo. Estou propenso a acompanhar o relator, mas eu estava dando uma olhada nos autos e ele classifica, aqui o fiscal, ele classifica em 9 tipos de objetos, né? O primeiro seria um alagador, o segundo bedame, broca, fresa, e eu estou em dúvida se todos seriam nessa mesma
Eu vou acompanhar o relator, porque eu estou entendendo que fez uma análise mais detalhada dos itens, né? Para mim, algum eu poderia ter que... Mas eu vou acompanhar o relator. Tá? Por exemplo, nesse processo industrial específico, eu entendo isso tudo como material secundário. Em outro processo, talvez, dada a especificidade, a minha decisão fosse diferente, como já foi em outros processos que eu julguei, né? Em que eu funcionei como relator. Porém, no específico processo ali de materiais para motores de automóveis, eu entendo que são materiais secundários, doutor. Por isso que eu aceitei. E a própria decisão normativa CAT 1 de 2001, ela cita cita exemplos de, por exemplo, lixa, broca, etc., que ela confere créditos, mas tudo a depender Do processo. processo industrial. Não, para mim, eu vou... O meu maior... Minha maior dúvida aqui é que tinha uns itens, por exemplo, bedame, que eu não sabia o que era, então estava dando uma consultada aqui. O que inclusive, ele especifica isso. Para ver certinho. Tem óleo, por exemplo. Óleo. Só que usa óleo na determinada peça lá para que ela funcione. Perfeito. Então, assim, isso é mero óleo por exemplo, de um motor que você vai lá e troca o óleo? Não é. Ele entra no processo industrial. Sem aquele óleo naquela peça, não tem como funcionar. Ótimo. Estou dando eu vou um acompanhar. exemplo, não que isso seja um dos itens do auto, mas o exemplo que, inclusive, o contribuinte traz. É preciso colocar aquele óleo lá para ver se a peça funciona. Então, aquele óleo faz parte do processo dele, né? Por exemplo, não faz parte dos itens dos autos. Ok? Doutor Alexandre. Tentando contribuir aqui de um período que eu não usava terno, já trabalhei em metalúrgica. Consomem rápido, às vezes em um dia, às vezes menos. O óleo também, as peças são essenciais à produção, não é mera ferramenta que você tem ela por tempos de... Aliás, quando o funcionário não é muito bom, no meu caso, você consome elas muito rápido. Eu acompanho o seu voto, Exatamente. presidente. No caso, são quase como materiais de precisão, né? Você não pode usa até laser em algumas etapas de fabricação. Imagine um pistão de um motor de carro. Se ele tiver ali 1 milímetro, acabou, o motor vai fundir. E 1 milímetro de erro, uma ranhura mínima que seja, que é pressão profunda ali, né? Então, nesse caso, me convenceu de que o contribuinte tem direito a isso por ser material secundário. Ok? Podemos encerrar, doutora Mara? Todos. Perfeito. Encerrando os debates. Quórum. Quórum. Em votação. Encerrando. Não, ainda não. Doutora Mara. Estou tentando gravar. Não veio. Agora sim. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a pauta. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 27 de novembro de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até uma próxima. Bom dia a todos.
Doutor Hélio, podemos encerrar a live.